Fala, amigo de Jesus, seja bem-vindo aqui. É um prazer estar com você para juntos lermos a poderosa Palavra de Deus. Precisamente hoje nós vamos ler o Evangelho de Jesus, que foi escrito pelo discípulo Lucas, lá no capítulo 17, versículos do 11 até o 19. Agora vamos iniciar a nossa leitura. Aconteceu que, caminhando para Jerusalém, Jesus passava entre a Samaria e a Galiléia. Quando estava para entrar num povoado, 10 leprosos vieram ao seu encontro. Passaram à distância e gritaram: Jesus, mestre, tem compaixão de nós. Ao vi-los, Jesus disse: Ide apresentar-vos aos sacerdotes. Enquanto caminhavam, aconteceu que ficaram curados. Um deles, ao perceber que estava curado, voltou glorificando a Deus em alta voz, atirou-se aos pés de Jesus com o rosto por terra e lhe agradeceu. E este era um samaritano. Então Jesus lhe perguntou: Não foram 10 os curados? E os outros 9, onde estão? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus a não ser este estrangeiro? E disse-lhe: Levanta-te e vai, tua fé te salvou. Foram 10 os curados e um só voltou dentre os outros 9 que se foram. Você viu essa leitura que acabamos de fazer acerca dessa cura que Jesus realiza nesses homens que estão a caminho de cumprir uma ordem que Jesus deu para eles de primeiro? Vamos lembrar o que nós lemos aqui agora. Vemos que tinham 10 leprosos que encontram com Jesus no caminho e chamam ele de mestre. A palavra de Deus nos diz que quando eles avistam Jesus, eles chamam Jesus de mestre. E então, Jesus orienta eles irem até o sacerdote se apresentar. Você percebeu? Eles ainda não tinham sido curados, mas quando eles obedeceram à ordem de Jesus de ir até o sacerdote se apresentar, eles tiveram a cura em si. A palavra diz que no caminho eles foram curados. E então um deles percebeu, voltou glorificando a Deus e agradeceu a Jesus. Você deve estar pensando, talvez, bom, os outros 9 que não voltaram para agradecer Jesus estão indo fazer o que Jesus pediu. Então, de certa forma, eles são pessoas obedientes, estão indo até o sacerdote, não é verdade? E por que um só não continuou indo até os sacerdotes e voltou para Jesus para poder agradecer por essa cura? Aqui tem um paradigma que nós precisamos olhar e trazer para a nossa vida a palavra de Deus hoje, a fim de que nós também tenhamos a postura desse samaritano, um homem que não tinha nada necessariamente da cultura judaica ao ponto de obedecer o que os judeus faziam, mas ele tinha no coração um sentimento que é o sentimento mãe de todos que existem, que é o sentimento de gratidão. A gratidão permite que a nossa vida se abra para todo tipo de bênção que Deus tem para nós. Um coração grato permite ter mais daquilo que ele é agradecido. E esse homem, que foi o um que voltou, o único, ele também foi até o sacerdote. Mas antes ele voltou para Jesus para agradecer, porque ele reconheceu que, por mais que nós venhamos cumprir preceitos, por mais que nós venhamos obedecer às pessoas e venhamos nos referenciar para as autoridades, porque elas são instituídas por Deus, mas todo o bem fundamental, principal, começa em Deus. Por isso que a nossa vida sem gratidão a Deus por tudo que acontece nela é uma vida vazia. Você pode até cumprir uma promessa, por exemplo, mas é preciso ter no seu coração um sentimento de gratidão por Deus por tudo. Em tudo devemos dar graças a Deus pelo que acontece na nossa vida. Às vezes coisas ruins acontecem e não são coisas ruins, aparentemente falando. Elas estão nos trazendo um benefício que a gente não consegue enxergar porque somos limitados. Mas Deus, que conhece tudo, tem conhecimento da realidade por completo, ele sabe que aquilo que para nós foi ruim num momento é um bem posteriormente falando. Então,
que hoje você possa sair daqui com um coração semelhante a esse samaritano, que foi obedecer o que Jesus falou e pediu, mas lembrou que a graça de Deus, que o bem começa em Deus e tudo de bom que temos vem de Deus. Por mais que humanamente venhamos cumprir preceitos, costumes, venhamos trabalhar e aparentemente parece que aquilo que temos é fruto do nosso trabalho, seja ele braçal ou mental. Que você carregue o sentimento de gratidão a Deus todos os dias da sua vida e veja como agradar o Senhor com esse sentimento tão nobre transformará você dia após dia e trará cada vez mais a graça de Deus sobre a sua vida e daqueles que você ama. Glória a Deus pela sua presença até o final desse vídeo, que possamos ir embora hoje gratos pelo que Deus fez e faz na nossa vida e ainda fará, e principalmente pela oportunidade de podermos escutar ou ler a sua poderosa palavra. Essa é a nossa fonte de gratidão, a palavra de Deus eterna nesse mundo passageiro. Que Ele te abençoe e te fortaleça hoje e sempre. Compartilhe esse vídeo para mais pessoas, a fim de que muitos outros tenham o coração grato pelo Deus de bondade que é o nosso Pai. Um forte abraço em você e até a próxima!